mini review aí do GPS Etrex 20, o que vem dentro da caixa, fazendo uma comparação com o Etrex 10 e o Etrex 30, tá? O conteúdo da embalagem é o mesmo, eles vêm com a mesma configuração de acessórios. Aqui vem o manual, tá? Manual, termo de garantia, tudo mais, a documentação do aparelho, um cabo USB para conexão e descarregar os dados do GPS, uma alça para carregar o aparelho no pescoço. Bom, então aqui nós temos os 3 novos aparelhos da Garmin, da linha Etrex: o Etrex 10, o Etrex 20 e o Etrex 30. O Etrex 10 ele é tela monocromática, preto e branca, e não aceita cartão de memória, ele só utiliza memória interna. O Etrex 20 e o Etrex 30, os dois eles são telas coloridas, aceitam cartão de memória micro SD, podendo colocar mapa do Brasil, carta náutica, mapa de outro país também, como Estados Unidos, Europa e etc. Eles são idênticos, porém o Etrex 30 ele possui altímetro barométrico e bússola eletrônica. Esse é o diferencial do Etrex 30 com relação ao Etrex 20. A parte de trás do aparelho é bem lacrada, porque eles são à prova d'água, né? No IPX7. Então você pode notar que ele tem uma vedação bem reforçada. O compartimento de pilha são 2 pilhas pequenas, tamanho AA. Pode usar a pilha alcalina ou pilha recarregável. Esse aqui é o compartimento traseiro do Etrex 20. Aqui a entrada para o cartão de memória, as pilhas também, e aqui a conexão para dados USB. Também tem aqui no Etrex 10, tá? E o Etrex 30 também tem a entrada para cartão e o conector USB. Então eles são bem parecidos aí. A única diferença realmente é essa da tela colorida e da tela colorida do Etrex 10 para o 20 e do 20 para o 30. Os dois têm tela colorida, porém esse aqui, além de aceitar cartão, ter tela colorida, tem altímetro barométrico e bússola eletrônica. O altímetro barométrico, todos eles te dão altitude, porém o altímetro barométrico você pode pegar a altitude referenciada em locais onde não tem satélite. A bússola eletrônica é a mesma coisa. O altímetro barométrico ele é interessante para determinar se vai ter uma tempestade com diferença de pressão e tudo mais. Isso daí muita gente utiliza nesse sentido aí também. É um recurso bacana. Eu vou ligar os 3 aparelhos para a gente poder ter uma noção melhor aí da diferença dos 3. Bom, então como o Etrex 20 ele é praticamente idêntico ao 30, eu vou ficar aqui na bancada só com o 10 e o 30 para poder mostrar a diferença para vocês. Então esse aqui é a tela do Etrex 10, tela monocromática, não sei se está dando para enxergar direitinho, e aqui já é o Etrex 30 com tela colorida. Eu vou aproximar aqui
Vou dar o zoom aqui no mapa. Não sei se vocês vão conseguir pegar direitinho aqui. Aqui é São Paulo, São Caetano, a posição exatamente onde a gente está, que é o escritório novo aqui em São Paulo, né? Então, ele não tem mapa na memória interna, porque não foi colocado nada, mas você pode colocar algumas coisas via Map Source. Já o Etrex 20, o Etrex 30 ou 20, né, colocando os dois, eu já coloquei o City Navigator aqui dentro, deixei ele instalado no cartão, para vocês poderem dar uma olhada aí, né? Então aqui você vai aproximando, ele vai te dando as ruas e tal. Isso porque eu coloquei já no cartãozinho de memória, coloquei o City Navigator. Tem um outro vídeo que a gente colocou no YouTube e no nosso site, mostrando ele fazendo navegação, cálculo de área, mas hoje aqui eu quero mostrar mesmo a diferença de um aparelho para o outro, né? Então ele tem aqui a parte de mapa, para onde, rotativa, computador de viagem, planificador de rotas, configurações, registro de elevação, porque esse aqui tem altímetro barométrico e bússola eletrônica, marcação de pontos, a bússola é bem bacana também, ele te dá aqui a elevação junto, ele tem todos esses modelos aqui, ele tem já a parte de comunicação sem fio, né? Você pode enviar e receber dados de outra unidade semelhante, né? Aqui você marca, você visualiza algum item no mapa e ele segue, vai te dando orientação via bússola, legal para geocache. Aqui a parte de geocache, que você pode descarregar via software. Ele tem visualização de fotos, no caso aqui já vem algumas fotos, como por exemplo fotos da Garmin, os prédios lá da matriz da Garmin. E uma coisa que é interessante nesses aparelhos é que você tem como alterar o perfil. Então, o perfil do aparelho para recreativo, geocache, automóvel, parte náutica ou até mesmo fitness. Então, o que significa isso? Ele muda o menu para facilitar na utilização do aparelho, principalmente aqui na parte de mapa, tudo. Os menus ficam mais fáceis de utilizar. Por exemplo, náutica, ele já habilita a carta náutica que você tem na memória interna. A parte de fitness também, ele já vai fazer já muda, ele mudou a cor do menu, tudo para facilitar na hora que você estiver em cima da bicicleta. Já te dá o cronômetro aqui, coisa que não tinha, né? Coisa que não estava habilitado como cronômetro, estava como um outro ícone aí, né? Então ele ajuda bastante aí o geocache. Ele facilita bastante na utilização do aparelho. Aqui já mudou de cor, agora está verdinho, né? Aqui agora é computador de viagem, não é mais o cronômetro. E assim por diante. Então aqui você tem, depois do alterar o perfil, você tem gestor de pontos de passagem, calculadora, cálculo de áreas, que eu já mostrei num outro vídeo como fazer, gestor de trajetos, despertador, sol e lua. Aqui ele te mostra o nascer e o pôr do sol, e o nascer e o pôr da lua, as horas e conforme as datas aqui do calendário. Bacana isso também. Pontos de passagem, pontos de passagem médio, homem ao mar, ou seja, você avista alguma, por exemplo, você está de avião ou de algum ponto que você não consiga
algum ponto que você queira avistar e voltar, né, você vai simplesmente já marca o ponto e já vai traçando a rota de volta. Isso é bem interessante em salvamento e tudo. A tábua de caça e pesca, os melhores dias, né, com os melhores horários para pesca. Pontos de proximidade, aqui ele vai te dar, se você tiver, você pode determinar alguns pontos para ele te dar um alerta sonoro, então para ele te avisar a hora que estiver chegando perto de algum ponto. E aqui ele mostrando os satélites, aqui está no modo simulação, que você tem tanto a parte de GPS quanto a parte de sistema GLONASS, que é o russo. Com relação ao Etrex 10, a gente tem aqui o menu dele, monocromático. A gente também vai ter o mapa, para onde, a bússola, só que essa bússola ela não é eletrônica, ela é baseada no satélite. Então, por exemplo, se você estiver dentro de uma caverna ou dentro de um prédio, alguma coisa assim, não vai conseguir visualizar o norte verdadeiro, nem o magnético, porque você vai estar sem satélite. Marcar pontos, configuração, computador de viagem, gestor de pontos de passagem, também tem geocache, gestor de trajeto, planificação de rotas, rota ativa, pontos de proximidade, que é aquele alarme que eu falei que tem aqui no 30 e no 20, homem ao mar, pontos de passagem médio, cálculo de área, alterar o perfil também para recreativo, geocache, náutico, fitness. Nesse caso aqui não tem o perfil automóvel, porque ele não aceita mapa City Navigator. Calculadora, calendário, sol e lua, também vai te dar nascer e pôr do sol, da lua, cronômetro, a parte de satélite, mostrando a quantidade de satélites e tudo. E aqui a caça e pesca, os melhores dias para pesca, entre horários, né, das 7 às 9, depois da meia-noite às 2 horas da manhã e assim por diante. Então esse é o Etrex 10. Ele é bem mais simples, porém ele é muito melhor do que o Etrex H, o antigo. É isso aí, pessoal. Essa é a diferença aí dos 3 aparelhos novos da Garmin. Se alguém tiver dúvida, coloque aí no nosso post, no nosso blog. E os 3 estão disponíveis na nossa loja virtual www.nnbrasil.com.br/loja. Um abraço a todos.